Caríssimos, que o bem esteja estabelecido nos corações e no horizonte amplificador do enxergar a vida manifestada no contexto encarnatório todos os dias com bom ânimo, realizando as melhores aspirações ao acordar, estabelecendo os elos sagrados nos primeiros momentos do seu despertar, logo quando você acordar, criar uma boa relação com o ser divino que habita em você, respeitando-se principalmente por meio de palavras, logo no início do dia. Fiz algumas visitas esta semana em alguns domicílios e observei, caríssimos, o quanto é importante a vigília de imediato, desde o momento em que se acorda. Observei algumas famílias que já acordam e fazendo expressões com palavras com frequência baixa, diante de nervosismo, diante de irritabilidades, diante de contextos de responsabilidades já de imediato ao acordar. Caríssimos, o quanto é importante colocar a vigilância em ação por imediato, para evitar que você já inicie aquele dia de forma obsediada, pois os campos ficam abertos, as vigílias neutralizadas, derrubadas e, consequentemente, os hospedeiros já vão se apropriando ali para se colocar à disposição diante dessa energia negativa que vai se estabelecendo no seu dia a dia. E começar uma manhã, começar o dia já com você se tornar um hospedeiro desta energia que você tanto repulsa, tanto faz orações, limpezas espirituais, atos meditativos, engrandecimentos da sua persona, todos os dias, por meio de tantas outras atitudes. Contudo, em um ato de invigília, isto é prejudicial e faz minar por todo o desgaste do dia. Você principalmente não observar o seu silêncio, que vai te garantir uma vigília ainda maior para evitar alguns desgastes, brigas, conflitos logo pela manhã, caríssimos. E o quanto é importante ao acordar, tenho aconselhado de forma intuitiva algumas pessoas, bafejando nos ouvidos, ao acordar, abra a cortina, abra a janela, para que deixe a luminosidade do dia, independentemente se esteja nublado, se esteja ensolarado, a luminosidade do dia invadir amorosamente a sua casa e transmutar todas e quaisquer resquícios que estejam aprisionados ali naquele ambiente. O quanto é importante levar esta claridade solar para a transmutação dessas energias que muitas vezes se apropriam das bagunças, das sujeiras nos quartos, nas sujeiras nas casas. E observei principalmente alguns quartos de pessoas jovens, adolescentes, quartos sujos, depósitos de roupas a quaisquer formas, lixos de mais diversas ordens, camas sem fazer o zelo por muitos dias. Caríssimos, o quanto é importante ativar a higiene, pois espíritos de baixa frequência se associam e se plasmam como se ratos, baratas fossem. Então, quem tem a clarividência, ao entrar em um ambiente deste formato que mencionei, enxergará de imediato verdadeiras ratazanas, baratas, ali naquele quarto, pois são as formas do signo linguístico de observar os espíritos que então ali estão diante da sua pequenez, da sua consciência, observando em uma vampirização de todas as energias positivas que ali, porventura, ainda reste. Talvez este cansaço, essa irritabilidade, seja justamente por isso.
Os ambientes não estão tendo esta claridade do dia, essa claridade solar, não estão tendo a limpeza necessária, as responsabilidades consigo, principalmente o não abandono ao próprio corpo. Quanto é importante, caríssimos, vocês refletirem e internalizarem que o corpo de cada pessoa encarnada representa a casa primária para o seu espírito. Se você não cuida do seu corpo com zelo, com carinho, com amorosidade, de forma amplificada, não só de forma de higiene, mas observando o seu metabolismo, observando porventura as enfermidades, as doenças que surjam no seu percurso, e colocar-se à disposição do seu propósito corporal, tendo mais honraria consigo. Se você não deve fazer alguns tipos de refeições, ter alguma alimentação que esteja com restrição, caríssimo, bom ânimo. Observe outras possibilidades que se mostrarão à sua frente para que te enriqueça ainda mais de força, de vitalidade. Quem quer atua, quem quer se coloca à disposição do campo espiritual, e assim o campo espiritual entenderá que você é uma fonte de manifestação, um instrumento importantíssimo da espiritualidade, para servir como um grande farol para aquele local, para o seu ambiente de trabalho, para a sua família e para tantos ambientes que você cruze. E assim você vai criando laços espirituais, dando espaço para uma plenitude junto com a espiritualidade. Ninguém pode fazer o seu caminho, ninguém pode fazer o seu percurso, somente você. Por isso que vocês estão na individuação da estrutura espiritual. Esta fração magnética que está com você, só você que pode fazer o seu caminho, só você que pode caminhar a sua jornada, só você que pode prestar atenção em seus propósitos divinos, em seu propósito extraordinário de alma. Só você que pode prestar atenção em suas próprias palavras. Só você pode amplificar essa busca que muitas vezes é cansativa, de querer justificativas e amplificações da existência de Deus, de ter que ver para crer. E assim, de uma forma deturpada, como se colocou na história, que Tomé então precisou ver para crer, para ter certeza de que o Mestre Jesus estava encarnado novamente, teria ressuscitado, estaria nas vestes humanoides novamente. Caríssimos, o que acontece é que Tomé, algumas pessoas possuem a clarividência, outras pessoas possuem outras habilidades mediúnicas, e Tomé, ele sentia, não via, ele não enxergava, mas ele sentia. Então, talvez a história tenha deturpado a história de Tomé, e ele tem sido colocado como justificativas de que, se o apóstolo de Jesus teve que ver para crer, quem sou eu para também não seguir o mesmo destino de Tomé? Caríssimo, bom ânimo, ressignifique a história, pois nas traduções houve uma deturpação. Tomé não colocou Jesus em julgamento se estava ou se não estava. Apenas as habilidades mediúnicas dos discípulos que ali estavam, e Maria Madalena era uma mestra, mas estava como uma mestra com a reunião de várias habilidades mediúnicas. Por conta disso, foi a grande porta-voz da reestruturação de Jesus para o seu arrebatamento final. Então, caríssimos, do seu corpo. Então, caríssimos, compreender com inteligência a história fará com que você não busque mais justificativas de fugir de você mesmo. Pois algumas pessoas às vezes falam: Pai Damião, tenho medo de seguir a minha jornada mediúnica. Pai Damião, tenho medo dos compromissos que a espiritualidade pode colocar para mim. E respondo: caríssimo, você tem medo de você. Você tem medo da sua falta de compromisso com você. Quando você começar a ter compromisso
com você mesmo, logo você despertará para a espiritualidade. Enquanto a espiritualidade estiver em um movimento de intercâmbio comercial, busco a espiritualidade para algo que eu quero somente e não assumo nenhuma responsabilidade comigo mesmo. Quero que o campo externo faça todos os trabalhos necessários e que eu faça apenas uma participação especial na minha própria vida. Caríssimo, bom ânimo. A vida é sua. É o seu livro de vida. É você quem está escrevendo este livro de vida. É o seu caminho. Enquanto você não criar compromissos consigo, quiser, principalmente nas religiões de matriz africana, na Umbanda, aqui estamos, de Águas da Aruanda, buscar os intercâmbios dos guias espirituais para satisfazer conceitos, busque orientações, amplificações maiores da sua consciência, lembrando da sua parte, não desfazendo do seu percentual, vigilante e atento ao seu percentual e ao seu dever, lembrando que vocês são 50% espírito, 50% matéria, e assim a cada 50% tem as suas responsabilidades associadas, caríssimo. Que vocês estejam desbravando ainda mais os caminhos colocados como uma estruturação de destino, para que vocês possam colocar a responsabilidade no livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio é tão livre a si mesmo? Será que as escolhas elas são soltas? Obviamente que não, caríssimos, pois existe a lei do retorno. E a lei do retorno fará que tudo volte para você na mesma proporção como saiu de você. Então, se você emana maldade, reclamações, pessimismo, negatividade, tudo que chegará para você chegará na mesma proporção. Pessimismo, maldade, negatividades, chegará na mesma proporção para você, no efeito da reação de tudo aquilo que você vivenciou. Se é verdade que o plano externo é uma reverberação do plano interior, então, caríssimo, a lei da reação então está fazendo sentido ainda mais para vocês. Então, que vocês possam refletir aquilo que vocês estão falando, aquilo que vocês estão se comportando, aquilo que vocês estão se comprometendo consigo e talvez cobrando da espiritualidade o que não cabe à espiritualidade, o que cabe apenas de você. Talvez você esteja querendo, em alguns momentos, que a espiritualidade caminhe o seu caminho, mas o caminho é seu e somente você poderá fazer este percurso. A espiritualidade estará para te apoiar, para te ajudar, para te amparar em todos os momentos que forem necessários, felizes ou não tão felizes. E o quanto é importante lembrar-se de agradecer quando você também estiver feliz. Quando as coisas estiverem dando certo na sua vida, o quanto é importante você se lembrar da espiritualidade. Pois em muitos momentos, por isso que o planeta ainda está na tridimensionalidade, ainda está preso muitos seres na prova e expiação, porque a lembrança da espiritualidade, a lembrança divina, vem em 90% nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos tristes. Não existe uma interlocução divina em todos os momentos da sua vida, mesmo você sabendo que todos os momentos passarão. Mas o quanto é importante, caríssimo, vocês acessarem o estado de prece. O ser que vivencia o estado de prece é esse ser que agradece ao plano divino a tudo que está estabelecido na sua jornada, pois se está posto à sua frente, é um mestre, é uma forma de grande aprendizado e amadurecimento para a sua jornada. Inclusive, para observar a amplificação de tudo aquilo que você já leu, de tudo aquilo que você vivenciou junto à espiritualidade, colocando em prática naquele momento. O quanto é importante, caríssimo, vocês refletirem sobre isso. Em quais momentos da sua vida você busca a espiritualidade? Você busca a espiritualidade somente quando o sapato fica pequeno para o seu pé? Ou quando você está caminhando em todos os movimentos da sua jornada? As suas orações, a sua vibração conectada com a espiritualidade, os seus agradecimentos, a sua aspiração por sabedoria para
transitar por aquele momento desafiador da sua jornada, pois, coloca esta palavra desafiador, pois todos os movimentos da sua jornada, felizes ou não, te desafiam a ser melhor. Os felizes te desafiam a você não se apegar, para que você não fique apegado àquele momento. Os momentos não tão felizes te desafiam a você ativar a sabedoria e transmutar aquela realidade, buscando cada vez mais os aprendizados com tudo aquilo. Então, caríssimos, bom ânimo. O instinto da reclamação faz com que você dê 10 passos para trás. Quanto mais você espera e se comporta como uma criança de 2 anos que está chorando, esperando que a espiritualidade tire você do berço, sendo que você já é uma pessoa adulta, é esta linguagem que a espiritualidade visualiza vários seres humanos, como se fossem bebês que estão chorando, esperando que a espiritualidade faça a caminhada pela pessoa. E então a espiritualidade ela não fará o seu percurso, não caminhará por você, fará com que você, por meio da sua infantilidade comportamental momentânea, observe-se imediatamente, envergonhe-se daquele comportamento por imediato, e ali naquele movimento existe um impulso que te eleva a observar quais são as carências que porventura, a quem você quer chamar atenção, principalmente em contextos de animismo e mistificação espiritual. Alguns médiuns caem em abismo da mistificação e do animismo para chamar atenção, parentes, amigos, a mostrar empoderamentos falsos às outras pessoas. Mas o quanto isto é arriscado, caríssimos, pois assim você está estabelecendo laços, alianças, contratos com seres da não-luz, com seres obsessores, que se apropriarão cada vez mais do seu corpo, para como se você estivesse incorporado, como se você estivesse manifestado, falando em línguas e mensagens aparentemente extraordinárias, comportando-se como se guia espiritual fosse, mas em verdade estão sendo instalados chips de manipulação por meio daquele comportamento altruísta temporariamente, pois os obsessores, eles se revestem disfarçadamente em alguns momentos desta forma, para justamente colocar o médium em provação, para que o médium esteja em vigília máxima e se perceba na infantilidade mediúnica que está estabelecida. O quanto o planeta Terra precisa avançar para que as manifestações sejam manifestações oportunas, com propósito e não manifestações aleatórias. Os guias espirituais, usando das faculdades mediúnicas de cada médium, com propósito, estabelecendo verdade, estabelecendo firmeza, estabelecendo o caminho espiritual, primeiramente para o médium e para a pessoa que está sendo auxiliada por meio da mediunidade daquele médium ou daquela médium, e para que definitivamente a sua vida esteja em um calibre maior de frequência, junto com a espiritualidade que assim está em frequência superior também. Assim seja, não é, caríssimo? Graças a Deus.